Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma formação de exatas da Diretoria de Ensino Oeste 4. Eu desejo a todos uma boa formação. Olá, meus queridos professores. Eu sou a PCNP Edna Requião e faço parte da equipe de Ciência da Natureza, juntamente com o PCNP Rodrigo, em nossa Diretoria de Ensino Leste 4. Bom, espero que vocês estejam bem, né? E hoje, em nosso encontro, o nosso tema é educação ambiental. E o nosso objetivo nesta TPC é abordar a interdisciplinaridade em ciências da natureza. Bom, mas antes de iniciarmos nosso assunto em si, eu deixo aqui uma pergunta a vocês. Qual a importância da educação ambiental? E para isso vocês terão 3 minutos, ok? Bom, agora vocês verão um vídeo criado com o intuito de sensibilizar as pessoas sobre a responsabilidade socioambiental, que é um filme muito bacana, né? Um vídeo muito bacana. Bom vídeo.
Bom, em se tratando de educação ambiental, eu trago aqui para vocês uma publicação de Reinaldo Dias. Reinaldo Dias, ele é doutor em Ciências Sociais e mestre em Ciências Políticas pela Unicamp. É especialista com pós-graduação em Ciências Ambientais e tem inúmeros livros publicados, né? E ele relata sobre a função estratégica da educação ambiental. A sustentabilidade ambiental tem como foco principal a atenção no planejamento, atividades e políticas de desenvolvimento e nas formas de trabalho, nos quais a educação ambiental tem um papel importante devido às mudanças que esses projetos promovem e suas implicações sociais e ambientais. A educação ambiental não pode ficar limitada a um determinado interesse pela conservação dos espaços naturais e espaços protegidos, mas deve ser entendida numa perspectiva mais ampla, que promove mudanças pessoais e coletivas na busca de uma sociedade sustentável e solidária. Bom, deve incentivar para isso a formação, a capacitação, a tomada de consciência sobre esses problemas, a mudança de valores e atitudes, a participação cidadã na tomada de decisões e a promoção de valores positivos. Então, a educação ambiental, portanto, deve ser entendida a partir da perspectiva local, com um caminho para a gestão sustentável dos municípios, sendo um eixo transversal a ser considerado na concepção de políticas que atenderão às necessidades econômicas, sociais e ambientais, respeitando ao mesmo tempo a integridade cultural e os processos ecológicos essenciais à biodiversidade e os sistemas que sustentam a vida. E diz ainda sobre a importância da educação ambiental para as cidades. Então, o papel das organizações locais, sejam elas públicas, privadas ou organizações não governamentais, na definição e no funcionamento da educação ambiental é fundamental, pois os municípios não detêm o monopólio da informação nesta área e muitas vezes não têm os recursos tecnológicos e conhecimentos necessários para enfrentar determinados problemas ambientais. Por outro lado, as entidades locais são as que melhor conhecem o território onde atuam e conhecem as necessidades das pessoas que o habitam. Bom, do ponto de vista das administrações públicas municipais, a educação ambiental deve ser considerada como um eixo transversal do conjunto de políticas públicas para a melhoria da qualidade de vida de seus habitantes. Não tem sentido isolá-la numa secretaria específica, quer seja de educação, quer seja do meio ambiente. As secretarias do meio ambiente, quando existirem, podem servir de polo articulador das práticas de educação ambiental nos diversos setores da estrutura municipal. Então, a educação ambiental permitirá abrir novas perspectivas de trabalho em diversos âmbitos do município, aí tais como, a proteção do patrimônio, criando uma consciência social sobre o problema da deterioração do meio ambiente, tanto nos bens culturais como nos naturais, bem como a geração de novos conhecimentos, novas técnicas e novas orientações para a formação profissional, abrindo novas perspectivas aos jovens. Então, a formação ambiental deve ocorrer tanto em âmbitos formais, currículo da educação básica e média, quanto nos âmbitos informais, com a incorporação da questão ambiental no cotidiano e como política de Estado, privilegiando os processos globais, articulados com os temas locais, gerando abordagens inovadoras dos problemas
e conflitos ambientais. Aí nós temos novos olhares sobre o papel da educação ambiental. A educação ambiental tem um caráter estratégico no processo para o desenvolvimento sustentável. A educação é, ao mesmo tempo, produto social e instrumento de transformação da sociedade onde está inserida. Ou seja, os sistemas educativos são, ao mesmo tempo, agentes e resultados dos processos de mudança social. Acontece que, se o restante dos agentes sociais não atua na direção da mudança, é pouco provável que o sistema educacional transforme a complexa rede na qual se estabelecem as estruturas socioeconômicas, as relações de produção e troca, os padrões de consumo. Bom, em síntese, o modelo de desenvolvimento estabelecido. Isso envolve incluir o programa de educação ambiental no planejamento e nas políticas gerais e a efetiva participação da sociedade em sua elaboração. Muitas vezes se cai na tentação de realizar ações atraentes, de repercussão pública e mobilizações pontuais, que não comprometem muito nem questionam a gestão pública que se executa. A educação ambiental deve estar integrada com a gestão e não ser utilizada como justificativa diante de suas possíveis deficiências. Então, a questão que se apresenta aqui é de uma mudança na cultura estabelecida, e isso somente poderá ocorrer com a educação ambiental tendo uma função estratégica nas administrações municipais. Bom, em uma das competências gerais da BNCC, reiteradas pelo currículo paulista, diz o seguinte, eu só peguei uma, né, para que a gente possa conversar sobre ela, né? Então, é argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Bom, e aqui nós temos a lei de número 9.795, de 27 de abril de 1999. Então, essa lei nós não podemos deixar de lado neste momento, já que nós estamos falando de educação ambiental, né? Então, ela dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. No artigo 1º, ela diz o seguinte: entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem do uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e à sustentabilidade. E no artigo 2º, está bem claro, né? No artigo 2º, a educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente de forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal. Aí nós vemos aqui os princípios básicos da educação ambiental, né? Para todos nós que trabalhamos com os jovens, nós não podemos deixar isso de lado, né? Então, o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo. A concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando
a interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade. O pluralismo de ideia e concepções pedagógicas na perspectiva da olha lá, multi e transdisciplinaridade. A vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais. A garantia de continuidade permanente do processo educativo. A permanente avaliação crítica do processo educativo. A abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais. O reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural. E agora que ele nos diz que são os objetivos fundamentais da educação ambiental, né? O desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos. A garantia da democratização das informações ambientais, o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática ambiental e social, o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania. O estímulo à cooperação entre as diversas regiões do país, em níveis micro e macro-regionais, com vistas à construção de uma sociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade e sustentabilidade. O fortalecimento da cidadania, autodeterminação da integração com a ciência e a tecnologia. O fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e solidariedade com fundamentos para o futuro da humanidade. Então, meus queridos, aí nós tivemos assim, se tudo que nós precisamos, né? Eu sou uma apaixonada por educação ambiental, a minha pós é em educação ambiental, então é algo que não tem como nós nos separarmos dela, ela é constante em nossa vida, né? Então aqui eu vou deixar uma atividade para que vocês possam conversar, né? Uma atividade simples, que diz assim: quais são as contribuições da educação ambiental para a formação integral dos estudantes? Após isso, discuta com seus colegas de trabalho sobre essas contribuições, ok? Vocês terão para isso 3 minutinhos. Bem, agora que já fizeram suas anotações e trocaram informações, retomemos ao nosso tema de hoje, né? Então, o nosso currículo contempla as competências gerais discriminadas pela Base Nacional Comum Curricular, aprovada pelo Conselho Nacional de Educação e homologada em 20 de dezembro de 2017, bem como os currículos e as orientações curriculares das redes de ensino públicas e privadas. Aqui elencamos o ensino fundamental, porém,
destacamos que o nosso currículo é em espiral. A educação ambiental, ela perpassa por todas as disciplinas até o ensino médio. E aqui, como é de conhecimento de todos nós, professores de ciências da natureza, temos as competências específicas para o ensino fundamental. Então, são 8, competências, tá? Essas aqui todos nós conhecemos, mas é sempre bom que nós façamos uma leitura, de vez em quando, isso é muito bom. Então, a primeira é compreender as ciências da natureza como empreendimento humano e o conhecimento científico como provisório, cultural e histórico. A segunda, compreender conceitos fundamentais, estruturais, explicativas das ciências da natureza, bem como dominar processos, práticas e procedimentos de investigação científica, de modo a sentir segurança no debate de questões científicas, tecnológicas, socioambientais e do mundo do trabalho. Continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Tá? A terceira, analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao mundo natural, social e tecnológico, incluindo o digital, como também as relações que se estabelecem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer perguntas, buscar respostas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos da ciência da natureza. A quarta, avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e de suas tecnologias para propor alternativas aos desafios do mundo contemporâneo, incluindo aqueles relativos ao mundo do trabalho. A quinta, construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis e negociar e defender ideias e pontos de vista que promovam a consciência socioambiental e o respeito a si próprio e ao outro, acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceito de qualquer natureza. A sexta, utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e comunicação para se comunicar, acessar, disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas da ciência da natureza de forma crítica, significativa, reflexiva e ética. Então, a sétima, conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se a diversidade humana, fazendo-se respeitar e respeitando ao outro, recorrendo aos conhecimentos das ciências da natureza e às suas tecnologias. E, enfim, a oitava, que é agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das ciências da natureza para tomar decisões frente às questões científico-tecnológicas e socioambientais, e a respeito da saúde individual e coletiva, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários. Bom, e aqui nós temos as competências específicas interdisciplinares com foco na educação ambiental,
Então, eu separei aqui as disciplinas, né? Aliás, as por áreas, né? Mas assim, o que elas têm em comum, tá? Então, as competências em comum que eu digo dentro da educação ambiental, né? Então, as competências específicas de linguagem para o ensino fundamental. Então, nós temos aqui português, arte, educação física, língua inglesa. Então, o que diz? Eu peguei uma só, tá? Uma das competências. Utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que respeitem o outro e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, atuando criticamente frente à questão do mundo contemporâneo. Tá? Então, essas competências da área de linguagens, né? E também, agora eu peguei a competência específica de matemática para o ensino fundamental, né? Porque aqui também nós podemos trabalhar, a matemática trabalha assim em diversos, né, diversos âmbitos da ciência. Então, eu peguei uma, discutir projetos que abordem, sobretudo, questões de urgência social, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários, valorizando assim a diversidade de opiniões de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceito de qualquer natureza. Aí peguei também algumas habilidades interdisciplinares de matemática, né? Só para mostrar a vocês que a matemática também, todas elas têm as habilidades, mas eu não peguei todas justamente porque achei que isso ficaria muito extenso, né? Então, ela trabalha a probabilidade estatística lá no 7º ano, né? E nas grandezas e medidas no 8º. Depois, olha lá, probabilidade estatística no 8º ano novamente. Então, aqui é só para mostrar a vocês que a área, né, a disciplina de matemática, ela está inserida na educação ambiental também, tá? Aí entramos nas competências específicas de ciências humanas, geografia e história. Então, a geografia e história, ela está assim integradíssima, né, na educação ambiental. Então, lá diz o seguinte, eu peguei a 2, a 3 e a 6. Na 2, ela diz o seguinte, analisar o mundo social, cultural e digital e o meio técnico, científico e informacional, com base nos conhecimentos das ciências humanas, considerando suas variações de significado no tempo e no espaço, para intervir em situações do cotidiano e se posicionar diante dos problemas do mundo contemporâneo. Aí a terceira diz o seguinte: identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade, exercitando a curiosidade, a autonomia, o senso crítico e a ética, propondo ideias e ações que contribuam para a transformação espacial, ambiental, social e cultural, de modo que a participar efetivamente das dinâmicas da vida social. E a sexta é construir argumentos, com base nos conhecimentos das ciências humanas, para negociar e defender ideias e opiniões que respeitam e promovam os direitos humanos e a consciência socioambiental, exercitando a responsabilidade e o protagonismo, voltados para o bem comum e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Bom, meus queridos, depois de apresentar a vocês todas as disciplinas,
né, do ensino fundamental, claro, e explicando a vocês também que nosso currículo é em espiral, que está lá no ensino médio também. Eu vou apresentar a vocês agora um vídeo do professor de filosofia Ettore, da escola professor Otacílio de Carvalho Lopes. Ele nos presenteou com uma de suas eletivas, né? Sobre, olha só, filosofia, né? Sobre sociedade e meio ambiente. Então, ele nos agraciou com esse presente, né? Olá, meu nome é Ettore, sou professor de filosofia e coordenador da área de humanas na Escola Professor Otacílio de Carvalho Lopes. O objetivo desse vídeo é compartilhar com vocês um pouco das experiências adquiridas por mim e pelos nossos alunos em uma das eletivas da nossa escola, que é denominada Sociedade e Meio Ambiente. Quando eu criei essa eletiva, eu tinha em mente despertar os alunos para a importância de se ter uma consciência voltada para as causas ambientais e ecológicas, que mais do que nunca se fazem urgente em nossa sociedade e em todo o planeta. Eu não sei se é do conhecimento de todos, mas existe, desde a década de 70, um marco conhecido como o Dia da Sobrecarga da Terra. Esse marco representa o momento em que o consumo de recursos naturais irá superar o volume do que a Terra é capaz de produzir para renovar esses recursos naturais que são explorados de uma forma até violenta por causa do capitalismo, né? O Brasil está entre os países que mais consomem os recursos naturais, né, num ritmo assim totalmente acelerado em relação aos demais países do nosso planeta. E também existe um índice que apresenta os nossos jovens, né, os jovens brasileiros, como os mais consumistas entre os jovens do planeta. Então, o que isso significa? É que nós não podemos fechar os olhos para essa triste realidade. Né? Primeiro, do Brasil ser um dos países que mais consome os recursos naturais e dos nossos jovens estarem num ranking mundial entre os primeiros em relação ao consumo de bens, né? Então, assim, o que que acontece? Nós precisamos mudar a nossa mentalidade, mudar a mentalidade dos nossos jovens, porque das nossas atitudes hoje depende a vida de todas as pessoas no futuro. Então, agora vou passar a palavra para os nossos alunos, que estará compartilhando um pouco das suas experiências. Boa tarde, meu nome é Camila e eu sou do primeiro C. Mesmo no começo não sendo como a minha primeira opção, agora eu vejo quanto a eletiva foi importante esse ano para mim e para as outras pessoas. Estou sempre aprendendo coisas novas sobre o nosso planeta e como conseguir ajudar ele. Tentamos conscientizar a todos sobre as coisas que nós fazemos de ruim e como podemos combater isso e transformar em algo bom e positivo. Passo a palavra. Olá, meu nome é Guilherme, eu sou do sexto ano. Eu aprendi muita coisa sobre o nosso planeta Terra, que a gente precisa cuidar mais do nosso ambiente de natureza, não só como o ambiente não onde que a gente mora, e sim do ambiente que a gente fica, não onde a gente fica no planeta Terra. Passa a palavra, passa a palavra. Meu nome é Josley, eu sou aluno do primeiro ano D e faço parte da eletiva Sociedade e Meio Ambiente. Como eu cheguei um pouco mais atrasado do que todos os alunos, todos os outros todos os alunos, eu meio que eu consegui me enturmar com as outras, as outras pessoas das outras salas, do primeiro ano. Além disso, eu aprendi o quanto pode ser catastrófico a falta do meio ambiente no nosso planeta Terra. Passo a palavra. Oi, eu sou o Ricardo, sou da eletiva Sociedade e Meio Ambiente, aluno do primeiro D. E, bom, vou falar um pouco da minha experiência aqui, do que eu captei na eletiva, e vou falar do capitalismo, porque antes, para mim, de eu entrar na eletiva, o capitalismo para mim não degradava a natureza, entende? E depois que eu entrei, comecei a pesquisar tipo, mais a fundo, eu vi que o capitalismo degradava muito a natureza, destruía. E
muitas plantas, a flora também foi devastada por causa das queimadas, da destruição que geravam, que o pessoal ele destruiu a natureza para coletar minérios do solo. Aí também as queimadas que ocorrem hoje em dia também no Pantanal, na Amazônia e algumas na Bahia também tem, são para criar gado, cerca de gado e também estacionamentos. E tipo, com as queimadas, muitos animais são prejudicados, muitas plantas vão assim, indo embora e as pessoas não têm conhecimento de plantas que poderiam ser usadas para fazer remédios e tal, entende? E eu passo a palavra agora também. E obrigado. Meu nome é Raquel, sou professora de língua portuguesa. E primeiro eu quero agradecer os alunos, o esforço, o empenho em fazer com que essa eleitiva acontecesse, né? Porque a princípio, o nosso objetivo era trabalhar no jardim da escola, né? Catalogar algumas plantas, conhecer algumas plantas que existem, né? No canteiro da escola e nós não temos conhecimento, e uma árvore no qual o professor Ettore, aliás, casualmente descobriu, né? Que é a aroeira. Então, essa árvore, a intenção era pesquisá-la, saber quais os benefícios, né, e tudo mais. Enfim, não foi possível, né, devido à situação que nós estamos passando agora, passamos a trabalhar online e em pesquisas mesmo, né. Mas o nosso objetivo, eu acredito que foi alcançado, que é trazer conhecimento, né, referente às causas ecológicas, né, para os alunos da eletiva e para outros alunos também, né. Então, agradeço a todos e espero que aí tenha sido de grande valia, né, essa nossa eletiva. Então, obrigado, professora Raquel, obrigado a vocês, meus queridos alunos, obrigado, professora Edna Requião, pelo convite. Espero que esse nosso bate-papo, né, embora breve, possa ter contribuído para a formação de vocês, professores, e que essa semente de conscientização em relação ao meio ambiente, né, possa também ser levada às escolas de vocês, né, que todo esse conhecimento possa ser compartilhado para que o nosso futuro seja melhor. Obrigado a todos e até uma próxima. Até uma próxima. Olha, é emocionante, né? Eu fico assim, encantada. Então, eu quero assim, olha, o nosso mais sincero agradecimento a essas pessoas maravilhosas que gentilmente, né, compartilharam seus conhecimentos. Então, obrigada, professor Ettore, obrigada, Raquel, professora Raquel Tomasi, né? E obrigada aos alunos, Camille Rodrigues da Silva, Guilherme Santos, Josley Sendel Marques Lima, Ricardo de Oliveira Dantas. Bom, eu agradeço também a equipe gestora da escola que desempenha um trabalho fantástico. Muito obrigada, Tassili. Muito obrigada, Hétero. Muito obrigada a todos. Tá? Lindo, foi muito lindo. Bom, agora vamos a mais uma atividade, né? Então, eu peço a vocês que pesquisem nos sites de educação ambiental as espécies da fauna ou flora brasileira em extinção. Aí, em seguida, relatem como vocês abordariam o resultado de suas pesquisas com seus alunos. Então, após essa pesquisa, né, vocês socializem com os colegas de trabalho para terem mais uma troca de informações. E para isso, vocês terão esses 10 minutos, ok? Olhem só, queridos. Novamente, a interdisciplinaridade nos remete a outra disciplina que não a nossa, né? E dessa vez nos ensina um pouquinho de mitologia, né? Eu tenho algo assim sempre comigo, que primeiro eu quero, toda palavra a gente busca a etimologia,
e depois a definição, né? Então, agora nós veremos o que é fauna, né? Qual a etimologia e definição? Então, o nome vem da deusa romana Fauna, deusa da terra e da fertilidade. Fauna é também o nome dado aos livros que catalogam animais. O termo foi usado pela primeira vez por Linneu como título de sua obra de 1746, Fauna Suecica, né? Então, fauna é o termo coletivo para a vida animal. A fauna é o termo coletivo para a vida animal de uma determinada região ou de um período de tempo, né? Então, aqui a gente começa a pensar em tanta coisa e acaba se, né, atropelando um pouco. Mas é isso. Então, a fauna é sobre a vida animal, né? Você busca numa região ou naquele período, tá? Aí nós vamos para a flora. Obviamente, quando nós pensamos em flora, nós pensamos na etimologia e em sua definição. A palavra flora deriva do latim flora, por alusão à deusa das flores na mitologia romana. E o termo flora é usado normalmente para indicar a variedade de plantas de uma determinada área. Óbvio que também flora é utilizada dentro da área de medicina, né, da farmacologia. Então, flora é, na nossa área, justamente isso, tá? É para identificar essas plantas, essas variedades de plantas que nós temos em nosso país. Bom, e aqui nós vamos conhecer o que são os biomas, né? Porque a gente fala, bioma aqui, bioma ali, mas o que é o bioma, na verdade, né? A palavra bioma, de bios, nós sabemos que é vida, e oma, grupo ou massa. Foi usada pela primeira vez com o significado acima por Clements, ecologista norte-americano, em 1916. Segundo ele, a definição para bioma seria comunidade de plantas e animais, geralmente de uma mesma formação, uma comunidade biótica, né? Então, o Brasil ele é formado por 6 biomas de características bem distintas, né? Que é a Amazônia, a Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Cada um desses ambientes abriga diferentes tipos de vegetação e fauna. E é impressionante quando você começa a observar as diferenças nesses biomas, quando você começa a conhecer o tipo de vegetação, os animais que ali vivem, né? O tipo de plantas, né, que você encontra lá. Então, quando você pensa numa planta, você já remete àquele local. Quando você pensa num animal, você já sabe que local é aquele, que habitat é aquele, né? Que bioma é aquele. Então, você já sabe. Então, os biomas, eles são, assim, fantásticos, né? E agora vamos olhar cada um deles, né? Para a gente ficar, assim, mais atualizados, vamos por assim, né? Então, a Amazônia. A Amazônia é quase mítica, né? Um verde e vasto mundo de águas e florestas, onde as copas de árvores imensas escondem o úmido nascimento, reprodução e morte de mais de 1/3 das espécies que vivem sobre a Terra. Os números são igualmente monumentais. A Amazônia é o maior bioma do Brasil, num território de 4.196.943 quilômetros quadrados.
Isso é a fonte do IBGE. Crescem 2.500 espécies de árvores, ou 1/3 de toda a madeira tropical do mundo, e 30.000 espécies de plantas, das 100.000 da América do Sul. Então, a Bacia Amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo. Cobre cerca de 6 milhões de quilômetros quadrados e tem 1.100 afluentes. O seu principal rio, o Amazonas, corta a região para desaguar no Oceano Atlântico, lançando ao mar cerca de 175 milhões de litros de água a cada segundo. Bom, a Amazônia, ela é fantástica. É de uma beleza que chega a ser absurda, né? De poder admirar. A Caatinga ocupa uma área de cerca de 844.453 quilômetros quadrados, o equivalente a 11% do território nacional. Engloba os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Sergipe e o norte de Minas Gerais. São muitos estados, né? É rico em biodiversidade. O bioma abriga 178 espécies de mamíferos, 591 de aves, 177 de répteis, 79 espécies de anfíbios, 241 de peixes e 221 abelhas. Cerca de 27 milhões de pessoas vivem na região, a maioria carente e dependente dos recursos do bioma para sobreviver. A Caatinga tem um imenso potencial para a conservação de serviços ambientais, uso sustentável e a bioprospecção, que, se bem explorada, será decisivo para o desenvolvimento da região e do país. A biodiversidade da Caatinga ampara diversas atividades econômicas voltadas para fins agro-silvopastoris e indústrias, especialmente nos ramos farmacêuticos de cosméticos, químicos e de alimentos. Agora o bioma cerrado, né? Então, o cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul. Ocupa uma área de 2.036.448 quilômetros quadrados, cerca de 22% do território nacional, né? A sua área contínua incide sobre os estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo e Distrito Federal. Além dos encraves no Amapá, Roraima e Amazonas. Bom, nesse espaço territorial encontram-se as nascentes das 3 maiores bacias hidrográficas da América do Sul: Amazônia, Tocantins, São Francisco e Prata, né? O que resulta em um elevado potencial aquífero e favorece a sua biodiversidade. Lindo também, lindo, fantástico. E a nossa querida Mata Atlântica, onde nós aqui em São Paulo estamos inseridos, né? Que é um espaço imenso, maravilhoso, né? Então, a Mata Atlântica ela é composta por formações florestais nativas, florestas de ombrófila densa, floresta de ombrófila mista, também denominada de mata de araucárias, floresta ombrólia aberta, floresta estacional semidecidual e floresta estacional decidual. E ecossistemas associados, né? Os manguezais, vegetações de restingas, campos de altitude,
brejos interioranos e encraves florestais do Nordeste. Originalmente, o bioma ocupa mais de 1,3 milhões de quilômetros quadrados em 17 estados do território brasileiro, estendendo-se por grande parte da costa do país. Porém, devido à ocupação e atividades humanas na região, hoje resta cerca de 29% de sua cobertura original. É uma pena, né? Bom, o Pampa, ele está restrito ao estado do Rio Grande do Sul, né? Onde ele ocupa uma área de 176.496 quilômetros quadrados, segundo o IBGE. Tá? Isso corresponde a 63% do território estadual e a 2,07% do território brasileiro. As paisagens naturais do Pampa são variadas, de serras a planícies, de morros rupestres a coxilhas. O bioma exibe um imenso patrimônio cultural associado à biodiversidade. As paisagens naturais do Pampa se caracterizam pelo predomínio dos campos nativos, mas há também a presença de matas ciliares, matas de encosta, matas de pau-ferro, formação arbustivas, butiazais banhados, né, afloramentos rochosos e muito mais, né? E agora o Pantanal, né? O Pantanal, o bioma Pantanal, é considerado uma das maiores extensões úmidas contínuas do planeta. Este bioma continental é considerado de menor extensão territorial no Brasil. Entretanto, este dado em nada desmerece a exuberante riqueza que o referente bioma abriga, né? Realmente, o Pantanal é fantástico. A sua área aproximada é de 150.355 quilômetros quadrados, segundo o IBGE também, ocupando assim 1,76% da área total do território brasileiro. Em seu espaço territorial, o bioma, que é uma planície aluvial, é influenciado por rios que drenam a bacia do Alto Paraguai. Bom, agora, quando a gente fala em educação ambiental, nós falamos em quê? Em segurança, né? Em meio ambiente. E aqui entra também a segurança química. Então, é algo que não pode faltar. Então, o Ministério do Meio Ambiente tem um importante papel de elaborar e implementar a Política Nacional de Segurança Química, com previsão de entrega até 2021. Olha aí, tá pertinho, hein? Isso vai assegurar que substâncias químicas sejam produzidas e usadas de forma responsável, minimizando os efeitos adversos ao meio ambiente e à saúde humana. A prevenção e o controle da poluição integram as prioridades do Ministério do Meio Ambiente. Bom, uma boa gestão dos produtos químicos, que é a segurança química, né, leva à prevenção de problemas como formação de áreas contaminadas, emergências com produtos perigosos, prejuízo com tratamento de intoxicações e doenças crônicas. Protege, sobretudo, as crianças e as mulheres em idade fértil, além das populações mais vulneráveis que, devido às suas condições socioeconômicas, moram ou trabalham em ambientes insalubres, né? Ou próximo a instalações que manipulam esses diversos produtos perigosos. Bom, e a importância das espécies endêmicas? Nossa, é fundamental, né? Elas não são substituíveis. Então, elas cumprem uma função específica na natureza. A extinção de qualquer espécie endêmica
traz prejuízos irreparáveis à cadeia alimentar do bioma, tanto aquático quanto terrestre. Então, este é o intuito, que é a preservação de todos os ambientes. Bem, agora vocês verão um vídeo que é do Dr. Marcos Sorrentino, e que ele diz sobre a urgência do momento em que vivemos, exige uma ação educadora, ambientalista, revolucionária. Então, bom vídeo a todos. A urgência do momento que a gente vive hoje exige que nós tenhamos uma ação educadora ambientalista revolucionária, comprometida com mudanças culturais muito profundas. Não dá para ficar trocando 6 por meia dúzia, não dá para ficar dando retoques nesse modo de produção e consumo, nesse modo de ser e estar aqui no planeta. A humanidade toda precisa modificar o seu comportamento. E isso só vai acontecer com uma revolução, mas uma revolução cultural, uma revolução no modo de ser, no modo de estar aqui, nos valores, naquilo que nos motiva. E isso exige processos educadores. Você não faz revolução cultural com arma, você não faz revolução cultural com decreto, você faz revolução cultural com um processo educador profundo. E não é processo educador prescritivo, de professor falando, não joga papel no chão, ou coisa do tipo. Isso é a ponta do iceberg. O primeiro papel da educação ambiental, no meu ponto de vista, nessa perspectiva de transformação cultural, de promover uma verdadeira revolução nas nossas sociedades, é o de incentivar as pessoas a pensarem, é o de fazer aquilo que o Albert Camus falou no livro A Peste, a virtude, se a gente pode dizer assim, de um momento de doença, de um momento de pandemia, de um momento de dificuldades que estejamos vivendo, que é colocar tudo em suspensão, em termos de metas mais imediatas que se tem na vida. Eu quero comprar isso, eu quero comprar aquilo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e de repente você se perguntar, bom, quem que eu sou, por que eu existo, para onde que eu quero caminhar, quais são meus propósitos existenciais. Ao você se formular essas perguntas mais fundamentais, mais existenciais, você começar a se questionar em termos de necessidades materiais simbólicas, em termos de compreensão dos nexos de causalidade. Por exemplo, qual é a relação da pandemia com a extinção da biodiversidade, com a extinção de florestas? Como é que a pandemia e a degradação ambiental têm a ver com a degradação social, com a degradação humana? Como é que isso tudo tem a ver com o sistema político-econômico que a gente vive? A educação ambiental, primeiramente, pode e precisa incentivar as pessoas a pensarem, a se indignarem, a desnaturalizarem coisas que parecem óbvias. O Darcy Ribeiro tem um texto muito bonito chamado Sobre o Óbvio, onde ele nos incentiva a ver que nada é óbvio. É possível ser diferente. Não é óbvio a existência de serviço militar. Não é óbvio a necessidade de dominação de um ser humano sobre outro. Não é óbvio que nós tenhamos que comer carne. Né? Tem muita coisa que é vendida como óbvio e não são óbvias. E o papel primeiro da educação ambiental é incentivar as pessoas a desnaturalizar as obviedades do cotidiano, a questionar e a se indignar com aquilo que é contra a vida, aquilo que leva à morte, leva à extinção da nossa espécie na face do planeta Terra. A partir daí, as pessoas veem um segundo objetivo para a educação ambiental, que é o das pessoas, ao desnaturalizarem,
atuarem no sentido de um mínimo, de um patamar mínimo de existência para todos os humanos. Somos quase 8 bilhões de humanos e queremos conviver num planeta pequeno, não somos adeptos de nenhum programa de eugenia, de extinção em massa, de redução do tamanho da humanidade nesse planeta. Então nós precisamos pactuar uma forma de vivermos em 8 bilhões de pessoas, um pouco mais, um pouco menos, conforme a pactuação for feita, e a partir daí definir prioridades. Então, quais são as prioridades? É terra, teto e trabalho para todo mundo, como o estadista, hoje um dos maiores estadistas no planeta, chamado Francisco, que ganhou o título de Papa, né? Esse cara colocou um mote extremamente importante da pactuação: terra, teto e trabalho para todos os humanos. Se todos os humanos tiverem terra, teto e trabalho, nós teremos menos violência, nós teremos menos gente dormindo na rua, menos pandemia, porque as pessoas tendo teto, terra para produzir, tendo trabalho, elas podem se cuidar melhor, elas podem ter água encanada em casa, podem ter saneamento, etc. Uma segunda tríade de pactuação acompanhando terra, teto e trabalho é saúde, educação e natureza. Todo mundo tem que ter acesso público, gratuito, à saúde, educação e natureza de qualidade, né? Natureza, como? Saúde e educação todo mundo falava, mas e natureza? Hoje, mais do que nunca, se sabe que sem acesso à natureza, sem poder mergulhar no mar, sem poder ver a beleza de um coral, sem poder conviver com a natureza em qualquer lugar que ela esteja, inclusive a natureza interior, né, dialogar com o seu próprio organismo, a gente não terá saúde, nós não teremos outra perspectiva de vida. Nós temos falado de uma terceira tríade, que é participação, o direito à participação política, a participação em todas as instâncias, na família, no bairro, no time de futebol, comunicação, como um segundo direito fundamental dessa tríade, comunicação educadora, comunicação onde eu possa falar sobre a minha verdade, ouvir a verdade dos outros, e o terceiro, espiritualidade. Espiritualidade, alguns estranhos, mas eu não sou católico, eu não sou budista, eu não sou da Umbanda. Não, é espiritualidade laica, é espiritualidade compartilhada por ateus, agnósticos e religiosos de todas as filiações, né? Esses direitos, estando disponíveis e acessíveis a todos os humanos, eles podem viabilizar transformações culturais profundas. Então, os grupos pactuarem quais são os direitos básicos, as questões básicas para que todos os humanos compartilhem desta aventura que é a nossa passagem pela Terra, o nosso amadurecimento nesse planeta Terra, ele é fundamental para a gente cumprir uma quarta dimensão aí da revolução cultural que eu estou falando, que é uma nova cultura da Terra, com T maiúsculo, da terra, com T minúsculo, e do território. É uma nova cultura que nos leve a pôr as mãos na terra, a cuidar das sementes, a não ter medo da vida, a viver simplesmente. Bom, queridos, e para finalizar, deixo aqui o meu muito obrigada e abraços virtuais a todos vocês. Fiquem bem.